conversar agora com o Ricardo Macau, que ele é professor de Relações Internacionais da Damásio Educacional. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, e você? Tudo ótimo. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas questões que estão sendo faladas, né, em grande escala na mídia, sobre as sanções contra a Rússia, né? O que são as sanções, o que pode acontecer economicamente com o país e também com os rumos da guerra e como é que isso pode trazer alguma questão também econômica para o nosso país. Mas antes disso, eu convido vocês a assistir o nosso querido Thiago Gomide, né, do Tá na História. Ele fez aqui um VT explicando um pouco sobre a trajetória e a história do personagem central dessa questão toda, dessa guerra, que é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vamos assistir? Sim, claro. Veja aí. Olá, você conhece alguém que quer passar a imagem de valente, de não ter medo dos desafios? Então, Vladimir Putin, presidente da Rússia, é um desses. Ele caça bicho feroz, ele nada com tubarão, ele vai sem camisa pro gelo. Imagina o desespero da mãe, né? Essa fama de aventureiro já rendeu inúmeros memes, gente. Putin nasceu na antiga Leningrado, hoje São Petersburgo, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Os pais dele, inclusive, foram feridos nesse conflito. Era uma família simples em uma das cidades mais importantes para a União Soviética. Um dos primeiros cargos públicos notórios do rapaz foi ser vice-prefeito da cidade. Formado em Direito, Putin passou um montão de tempo no serviço secreto da União Soviética. Ele era um tipo de James Bond, mas ao contrário do espião britânico, conhecido também por muitos romances, o Putin ficou décadas com a mesma esposa. Juntos tiveram 2 filhas. Você lembra da virada do milênio? Então, muitos se perguntavam o que iria acontecer com o mundo. Então, esse foi o momento mais importante na virada da trajetória do Putin. A Rússia estava destruída financeiramente. Com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, os russos estavam se sentindo menores. O então presidente Boris Yeltsin, que adorava uma vodka, esse aí gostava muito, ele renunciou. E o Putin, que era o primeiro-ministro de Yeltsin, acabou levando a eleição para a presidência. Começava assim a saga do homem que está há 22 anos dando as cartas no país. O Putin conseguiu reerguer econômica e espiritualmente a Rússia, voltou a ser uma grande potência no tabuleiro internacional, mas por outro lado persegue gays, a imprensa livre, pessoas que protestam contra o governo dele. Um dos maiores opositores em 2020 foi envenenado pela cueca. Ficou em coma 2 semanas, quase morreu, apesar das acusações chegarem a Putin, nada foi provado. Parece até filme de James Bond, né? Em outubro de 2022 ele completa 70 anos. Se alguém acredita que ele quer aposentadoria, ó, esqueça! Ele alterou já as regras e pode ser eleito presidente da República até completar 84 anos. Tá bom para você ou não? Cresceu tanto economicamente, né, a ponto de achar que pode ameaçar não só um país, como o mundo inteiro com uma guerra nuclear, né? Vamos conversar sobre esse assunto, né, meu querido? Obrigado. Bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer o Thiago Gomide, que é historiador e jornalista, está sempre colaborando aqui com a Revista da Cidade. Um beijo para você, meu querido. E aí você assiste mais conteúdos dele lá no YouTube, no Tá na História. Mas vamos falar que a gente já está aí no 14º dia de ofensiva, né, da Rússia sobre a Ucrânia, com saldos terríveis para a gente comentar aqui, mais de 2 milhões de refugiados, milhares de mortes, famílias inteiras, né, um custo humano, um sofrimento terrível, né, uma crise humanitária acontecendo agora para o lado da Ucrânia e os países vizinhos também. Mas aí o mundo olha e fala assim, peraí, como é que a gente pode parar esse cara? O que a gente pode fazer para segurar o Putin? Aí eles vão usar as armas que eles têm e uma delas é a arma econômica. Não estamos falando só das armas, né, das bombas e etc., que são fornecidas também pelos países, pela OTAN inclusive. Mas as sanções financeiras e econômicas. Explica pra gente o que é isso, professor. Bom, Regina, tua análise de política internacional está perfeita, viu? Você não pode se considerar uma especialista no tema. O vídeo foi muito bem apresentado porque o que fez o Putin ascender perante a comunidade russa e ganhar a confiança do povo russo foi um progresso econômico. Tá. As sanções que hoje são empregadas pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, que têm por finalidade desestabilizar a economia russa, é justamente para fazer um desgaste
do presidente russo atual e para que ele perca o apoio da população russa e, desse modo, ele possa rever esse posicionamento de hostilidade e de ataque, o crime que foi praticado no direito internacional de agressão em relação à Ucrânia. E um detalhe muito interessante que tem que ser analisado é que nós temos a Rússia como uma grande potência nuclear. E no direito internacional, nas relações... É a segunda no mundo, né? Sim, primeiro Estados Unidos, depois a Rússia. E quando se trata de armas nucleares, elas existem para não ser usadas. Claro. Então, um ataque direto da OTAN, dos Estados Unidos, em relação à Rússia, é praticamente impossível, sob o ponto de vista estratégico, porque isso vai levar a uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. Eles têm potencial para acabar com o mundo, não sei quantas vezes. E o mundo pode terminar. Sim. Isso a OTAN não quer, os Estados Unidos não querem e nem a Rússia. Então, a principal estratégia das sanções econômicas que são aplicadas, como a impossibilidade do sistema bancário russo hoje fazer transações comerciais, como é o caso também da postergação de compras de produtos hoje criados pela Rússia, da saída de grandes marcas ocidentais do território russo, é para fazer com que o Putin ele sinta o desgaste junto à população da Rússia e que a população perceba que essa guerra vai trazer crise econômica para o interior da Rússia se ela não terminar em pouco tempo. A primeira coisa que foi feita, a primeira sanção, girou em torno dessa questão do comércio internacional, tirando a participação da Rússia daquela história do SWIFT, não é isso? Exato. Explica pra gente o que é isso, que muita gente boiou nessa história. O SWIFT é um sistema integrado internacional de operações financeiras. Por exemplo, quando você tem uma compra de petróleo russo, a empresa que compra petróleo russo, por exemplo, na Alemanha, não faz uma ordem de pagamento para a empresa russa. Isso é tudo feito por meio desse sistema. As importações e exportações... Um sistema unificado. Unificado. Isso dá segurança para quem compra, para quem vende, e também impede que esse dinheiro seja descaminhado, seja usado para manter práticas de terrorismo. Mas quando a Rússia é retirada do sistema, o comércio internacional da Rússia trava, porque ela não consegue mais vender e comprar, a não ser para países que não fazem parte ativamente desse sistema, como é o caso da China. A China tem hoje relações bilaterais muito próximas da Rússia, ela consegue comprar e vender da Rússia sem precisar do SWIFT. Mas os países da Europa, os países da América, em especial os Estados Unidos, eles obrigatoriamente fazem transações comerciais por meio desse sistema. Então, praticamente, hoje fechou a torneira de entrada e de saída de dinheiro do comércio internacional da Rússia. E as consequências não são só para o comércio, mas também para a logística internacional, empresa de transporte marítimo, ou seja, o mundo todo hoje é uma bagunça está generalizada, né? Dependendo Então, o único amigo, podemos dizer assim, da Rússia, o único país com quem a Rússia está conversando hoje nessas relações de comércio internacional é a China. De resto, ele está meio isolado do resto do mundo. O mais importante é a China. Não, a Rússia tem hoje apoio, por exemplo, do Irã também. Tem apoio da Venezuela, que é um produtor importantíssimo de petróleo. Nós tivemos agora, nessa semana passada, o envio de uma delegação especial de diplomatas dos Estados Unidos para reatar relações com a Venezuela. Sim, eles estão ficando amiguinhos de novo. Já que existe uma tendência de cada vez mais os Estados Unidos e os países da Europa não comprarem mais o petróleo da Rússia. Agora a gente está vendo também marcas, né? Está acontecendo uma debandada geral, né? A gente ouviu falar McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, etc. Todo mundo saindo, né, da Rússia. Isso são atitudes isoladas ou isso não vem diretamente do governo, essa ordem para que essas empresas saiam da Rússia? Ou são protestos isolados de cada marca querendo mostrar o seu lado de que não está de acordo com esta guerra? Não. A retirada de marcas é uma posição corporativa tomada por essas empresas. É que hoje as principais empresas têm uma preocupação social com a marca, né? Não é só entregar um produto de qualidade, mas evidenciar que ela se preocupa com direitos humanos, com respeito aos indivíduos que são os seus consumidores. Então, esse movimento orquestrado dessas empresas, como o McDonald's, como empresas de telefonia, de tecnologia, é reflexo de uma consciência corporativa que busca estabelecer ao governo russo esse constrangimento em relação à população local, já que a imprensa lá não é livre. Existe um controle absurdo da imprensa, existe também na Rússia hoje uma opressão muito acentuada das manifestações populares. Sim, eu vi esses dias umas imagens de policiais abordando as pessoas nas ruas para olhar o conteúdo de WhatsApp, para ver que tipo de conversa aquelas pessoas estão tendo. Não sei se é fake news, está rolando por aqui, mas
Mas aquilo chocou de uma forma, né, que a gente pensa em falta de liberdade, a gente não faz ideia do que é falta de liberdade, né? Não, eu vi uma notícia ontem de que 3 crianças foram levadas a uma delegacia em Moscou, porque depositaram na frente da embaixada da Ucrânia flores. Foi entendido como uma ofensa ao governo russo. De fato, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa lá é bem delicada. E esse movimento dessas empresas é uma forma de mostrar para a população russa que mesmo não tendo acesso à informação, existe algo muito grave ocorrendo e a Rússia tem uma responsabilidade muito grande, embora não única na situação. São mensagens, né? Exato. E a responsabilidade com os empregos nesse lugar, quer dizer, isso tudo vai gerar uma crise gigantesca também de empregos, uma crise econômica dentro do próprio país, e é claro que a população nenhuma apoia isso, né? A notícia é um pouco mais triste, viu, Virginia? É uma crise no mundo todo, viu? Vai aumentar a inflação, o preço de petróleo. A Rússia é a grande produtora de trigo, então trigo é alimento básico, pão, massa, e quando ela não consegue mais importar, já que ela não faz parte do SWIFT, e os países também têm colocado sanções para não comprar da Rússia, vai faltar esse produto no mercado internacional. E quem pode, por exemplo, oferecer, Estados Unidos, Argentina, vai aumentar o preço, é a lei do mercado. Falta produto, vai aumentar a demanda e a oferta tende a ficar mais cara. A União Europeia demorou um pouquinho, né? A própria OTAN demorou um pouquinho para chegar na questão energética, né? Do petróleo, do gás, porque a Europa, boa parte da Europa é bem dependente do petróleo e também do gás natural da Rússia, né? Mas aí não teve jeito, pelo menos os Estados Unidos já chegou aí, né? E a última notícia que a gente teve ontem é que ele vai parar de comprar o petróleo e o gás natural da Rússia. E aí, como é que isso repercute não só nos Estados Unidos, na Rússia, mas no restante do mundo? Olha, em relação à situação da Europa, é bem delicada. A Europa é realmente dependente, né, dos produtos de origem fóssil, gás natural, petróleo, que vem da Rússia. Se estima que 40% do consumo hoje é suprido pelo mercado russo. Então, se a Europa parar de comprar gás natural e petróleo, as pessoas vão passar frio, vai ficar muito caro, vai ter uma inflação muito maior. Mas já existe um movimento na União Europeia de até em 2030, mais ou menos, já não depender mais desse fornecimento da Rússia. Serem autossuficientes. Exatamente. E investir também hoje em energia renovável, em outras fontes de matrizes energéticas. Só que isso não estava programado para ocorrer em 2022. Sim. Então, a posição da União Europeia, e a OTAN tem a maior parte dos países ligadas aos países europeus, é de muita cautela. Pode ser feito aqui uma ajuda com a Ucrânia lá, mas nada muito drástico como os Estados Unidos fez, que tem uma situação muito mais favorável, não é dependente dessas fontes de energia russa. Então, o que nós podemos imaginar em breve é que países como a Alemanha, como a Inglaterra, pode sim adotar outras medidas de sanções em relação à Rússia, mas nada tão drástico como os Estados Unidos, que goza dessa posição de conforto, já que não é dependente da matriz energética russa. Quer dizer, além de muitos produtos que também vão começar a subir por aqui, a gente vai começar a ver isso no dia a dia, mas a gasolina é sempre muito emblemático, né? Exato. Já estamos ouvindo falar dos reajustes, o governo tentando segurar, mas essa não é uma medida muito popular, né, professor? Por quê? Olha, a questão do combustível no Brasil é bem delicada, né? Porque nós temos o monopólio da Petrobras para extração, refino do petróleo. A Petrobras hoje é uma empresa de capital aberto, as pessoas compram ações da Petrobras e no plano de negócio da Petrobras ela vai dividir lucros. Para que aumentasse o lucro da Petrobras aqui no Brasil, foi feito mudanças na organização interna e o preço do petróleo está atrelado ao dólar. Então, o dólar subindo, o petróleo brasileiro vai subir também, a gasolina vai subir, porque quem comprou ações da Petrobras esperava que isso acontecesse. Então, não há dúvida que aumentando o preço do dólar no exterior, vai haver, de certa forma, um aumento significativo do preço do petróleo. Esse preço vai subir aqui no Brasil, porque no momento atual, o preço do petróleo brasileiro depende da cotação do mercado externo. Os acionistas da Petrobras têm essa garantia porque compraram ações, foram estimulados a comprar a ação da Petrobras com essa garantia. Então, é natural e é bem esperado que esse preço aumente no Brasil, sim, e aumente num curto espaço de tempo. Vamos falar então das relações mais estreitas que o Brasil tem diretamente com a Rússia, para saber exatamente onde é que a corda vai estourar para o nosso lado aqui. Quais são os setores que podem sofrer mais? O setor alimentício, com relação aos agrotóxicos, que até o presidente foi há pouco tempo negociar com Putin? O Brasil não é um país que tem relações bilaterais muito pujantes com a Rússia. Diferente das relações do Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a Argentina, que nossa economia realmente depende muito das importações e exportações. Uma guerra que envolvesse, por exemplo, Estados Unidos e o Brasil tivesse que interromper o fluxo de mercado e de comércio internacional seria catastrófico para a economia brasileira. Mas não há dúvida que o nosso país é um grande produtor de produtos agropecuários e nós precisamos de fertilizantes.
A Rússia é grande produtora de fertilizantes. Então, com esse comércio internacional prejudicado, e não apenas por uma opção do governo brasileiro que talvez queira comprar ou não queira comprar, ou a Rússia que não queira vender, é que os navios não querem mais, não podem mais fazer o translado, né, o transporte desses insumos para a agricultura brasileira. Vai aumentar o preço de fertilizantes, vai ter que buscar outros mercados produtores, e isso vai aumentar o preço dos produtos criados e produzidos no Brasil, vai dificultar a exportação desses produtos pelo Brasil, e não tendo exportação, é possível que o setor agropecuário sofra de modo muito, muito radical os impactos dessa guerra, se ela não for resolvida num curto espaço de tempo. Quer dizer, da forma como o mundo está desenhado hoje, né, dessa globalização, a gente imagina que uma guerra está muito longe, gente. Imagina, a Rússia está lá, a Ucrânia está ali. O mundo inteiro sofre com uma questão como essa. Primeiro pelo potencial, pelo que isso pode vir a trazer para o mundo, né? Em termos de perdas humanas e o tamanho que isso pode tomar. Mas a gente pode ver que mesmo do tamanho que ela já está, a gente já tem consequências terríveis, inclusive para a nossa economia, que já não estava, né, no seu melhor momento. A gente tem uma retração ainda maior, enquanto no momento que a gente esperava que a gente pudesse crescer e evoluir, né, professor? Sim, nós teremos, viu, Regina, do futuro, não agora. Depois que a guerra terminar, ela vai terminar, as guerras terminam. Muitas pessoas morrem, a economia tem que ser realinhada, mas nós teremos impactos que vão durar muitos anos. Por exemplo, a União Europeia deverá tomar medidas muito rigorosas de aumentar a cautela de defesa externa. Isso impacta, por exemplo, a entrada de pessoas que querem morar na Europa, que querem viajar para a Europa, que querem investir na Europa. Os Estados Unidos poderão também, de certa forma, adotar medidas que historicamente são muito rigorosas em matéria de imigração, mas nós veremos que a Rússia ela foi responsável ao longo de muitos anos no futuro para esse realinhamento de política externa, política interna e o que pode ser mais triste, né, de uma revitalização da indústria mundial armamentista, o que é muito preocupante, já que nós temos uma preocupação desde 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial aqui, de criar a paz. Bom, e tem essa questão também das pessoas que os países estão recebendo, que também causam um impacto muito grande na economia, nos empregos, em todo o desenho daquele país. Nos serviços públicos de saúde, educação. Hoje existe uma estimativa de que no período de 4, 5 semanas, alguns países da Europa, especialmente a Polônia, vão receber milhões de ucranianos. E como são refugiados, eles têm a proteção internacional de receber todo o serviço básico, acesso à saúde. Se forem morar lá, a Polônia ou outro país da Europa vai ter que aceitar e garantir educação para os filhos em outro idioma, às vezes. E mais do que isso, né, proporcionar também um acesso ao emprego, que hoje é um desafio para qualquer país do mundo. Vamos continuar torcendo para que a solução seja diplomática e que ela venha logo, né? Sim, que as conversas avancem. Ricardo Macau, professor de Relações Internacionais da Damásio Educacional. Você fala com ele através do Instagram, @FaleComMacau. Macau com U, tá bom? @FaleComMacau. Obrigada, meu querido, mais uma vez. Sempre bom papo. Até a próxima, tá? Obrigada.